Lei Eleitoral 13.165 de 2015 trouxe mudanças que contribuem para simplificar a administração dos partidos políticos e reduzir os valores gastos em campanhas eleitorais. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o secretário judiciário do Tribunal Eleitoral de Minas, Diogo Cruvinel. Diogo, bem-vindo. Muito obrigado. Diogo, uma das alterações refere-se ao prazo para a realização das convenções eleitorais. O que o calendário eleitoral atual prevê? Essa lei 13.165 que você citou, ela de fato promoveu várias alterações na legislação eleitoral e nas regras das eleições. E uma delas, e a mais importante, foi ter deslocado o calendário eleitoral todo para frente. Então, reduziu o período permitido para a realização de campanhas eleitorais e, com isso, aqueles prazos periféricos eles foram todos deslocados para frente também. Então, esse período de realização das convenções, que antes era realizado no mês de junho, agora ele passa a ser do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Isso é interessante. Quais as vantagens? Não, na verdade não houve vantagem. Essa alteração específica foi apenas para acompanhar esse movimento de redução do período de campanha. Essa redução do período de campanha oficial aí sim traz um impacto muito grande, porque os candidatos eles terão menos tempo para se mostrar aos eleitores. Por outro lado, os eleitores também terão menos tempo para conhecer as propostas dos candidatos e, com isso, aqueles candidatos que estão iniciando na vida política e que ainda não são conhecidos do eleitor, eles terão uma dificuldade muito grande para, num período reduzido, fazer e apresentar as suas propostas. Por outro lado, quem leva vantagem com isso é aquele candidato que já tem uma trajetória política, aquele que já tem uma base eleitoral consolidada, ou então aquele candidato que já é conhecido do eleitor por outros meios, aqueles que são celebridades, né, apresentadores ou jogadores de futebol, ou que participaram já de programas de televisão, então acabam levando uma vantagem. Uma outra consequência dessa redução do período da campanha é que será necessário um valor menor de recursos financeiros para financiar esse período que agora é menor. Então, um período maior, ele privilegia aquele candidato que tem maior acesso ao recurso financeiro. Você reduzindo o período da campanha, não é necessário tanto dinheiro, mas, por outro lado, você privilegia quem já é conhecido do eleitor. Certo. Uma outra alteração dessa Lei 13.165 foi a questão do período de filiação partidária. Antes, esse período era de 1 ano, coincidindo aí com o período do domicílio eleitoral, ele foi reduzido para 6 meses. Então, hoje, basta que uma pessoa seja filiada ao partido político pelo qual ela pretende concorrer, pelo menos 6 meses antes da eleição, desde que o estatuto do partido ele não estabeleça um prazo maior do que 6 meses, porque aí vale o estatuto do partido. Uma questão interessante também dessa Lei 13.165 foi a criação de uma chamada janela de transferência de partido. Então, se um candidato ele estiver no final do seu mandato, por exemplo, aí para vereador, e quiser trocar de partido, ele poderia ter feito isso no mês que antecede esses 6 meses de filiação partidária. Então, durante existe essa possibilidade. Existiu porque já acabou, né? Essa janela já fechou. Ok. Quando tem início a propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral ela tem início no dia seguinte ao final do registro de candidatura. Então, dia 16 de agosto, começam as propagandas eleitorais de rua e na internet também. Em relação a essa propaganda eleitoral, o que mudou? Né? O que assim, a gente pode dizer que a gente sabe que é muito amplo pela legislação, mas o que é permitido, os pontos principais e o que não é permitido, assim, quando a gente percebe, analisando as últimas várias eleições, os últimos 20 anos, digamos assim. Nossa, os últimos 20 anos. Então, olha só, o outdoor, ele continua proibido, né? Ele foi proibido em 2006 e permanece proibido, então. Nas últimas eleições, foi muito comum o uso dos cavaletes e bonecos também. Esses cavaletes e bonecos não podem mais ser utilizados na eleição desse ano. Houve uma restrição também ao limite máximo das dimensões de propaganda que o próprio eleitor pode fazer em sua residência. Então, antes era possível pintar muros em até 4 metros quadrados e agora não. Agora a propaganda em muro de bens particulares só pode ser feita por meio de cartazes de papel ou adesivo
no limite máximo de 0,5 metro quadrado. São alterações, talvez as principais que tenham impactado na propaganda. No caso de descumprimento, o que pode acontecer com esse cidadão? Olha, inicialmente... As multas? Sim, inicialmente o juiz eleitoral ele tem um chamado poder de polícia. Ele pode determinar que o candidato ou o beneficiário de uma propaganda, ele retire aquela propaganda imediatamente. Depois, esse procedimento ele é encaminhado ao Ministério Público, que pode oferecer uma representação, aí sim um processo judicial, solicitando a aplicação das penalidades, que vão desde multa, que é o caso mais corriqueiro de penalidade por irregularidade na propaganda eleitoral, e dependendo das situações, se forem muito graves, podem gerar algum tipo de abuso dos meios de comunicação, abuso do poder econômico, que sejam penalidades, punições muito mais graves, né? A cassação do registro dele como candidato ou do diploma ou, eventualmente, até do mandato. Sim, você citou algumas situações que são proibidas, né? O que é mais usual? O que os candidatos têm feito? De permitido? Isso, de práticas atualmente e que a lei permite. A gente percebe, quem trabalha diretamente com eleições, que de alguns anos para cá, as campanhas eleitorais elas têm ganhado uma cara nova, então elas têm migrado das ruas para a internet. As redes sociais, então, são ferramentas muito importantes, os candidatos eles podem usar e a gente até estimula que use, né? Porque aí reduz aquele impacto ambiental negativo nas ruas de propaganda. De impressão de papéis, questão da sustentabilidade também. Sim. E do impacto ambiental, como você cita. E em termos de efetividade, hoje em dia, grande parte da população está conectada de alguma forma com redes sociais. Então, os candidatos eles têm esse espaço para dialogar com os seus eleitores, e eventualmente até os eleitores entre si trocarem informações. Então, esse tipo de propaganda é permitida do dia 16 de agosto em diante, assim como qualquer tipo de propaganda eleitoral. Só que essa lei, essa mini-reforma eleitoral, ela flexibilizou também as irregularidades que os candidatos cometiam antes do período permitido. Em relação à internet, como você citou, o que também, pontualmente, na sua maioria, o que é permitido, o que não é, algumas situações? Uma regra geral da internet é que não pode haver o pagamento para veicular propaganda na internet. Então, e não pode ser feito também em sites de pessoas jurídicas. Então, aqueles portais de notícia, por exemplo, o candidato ele não pode anunciar nesses portais ou mesmo nas redes sociais, ele não pode fazer o pagamento para colocar na lateral do site como ali se aquele fosse seu um anúncio, algo assim, isso, não. Ou mesmo aquela mensagem impulsionada. Eventualmente, existe a possibilidade de algumas redes sociais a pessoa pagar para impulsionar aquela mensagem ou distribuir a mensagem para um público específico. Isso não é permitido. Só blogs mesmo, de particulares, ou enfim, do próprio candidato? Blog, sim. Existe também o site da campanha do candidato ou do próprio partido político. Sim. Isso é permitido. Mas não de pessoas jurídicas. Pessoas né? jurídicas não é pagamento. Em relação aos recursos, é um tema muito, muito esperado e que já houve uma polêmica muito grande. O que mudou? Mudou o seguinte, houve uma decisão do STF no ano passado, considerando inconstitucional o financiamento de campanha por empresas, né, por pessoas jurídicas, e esse novo entendimento ele foi contemplado pela Lei 13.165, que alterou também a legislação eleitoral, dizendo que as empresas não podem mais financiar as campanhas eleitorais, direta ou indiretamente. Na prática, significa que mais de 90% dos recursos que financiavam as campanhas eleitorais, esse ano elas não vão poder existir mais, né? Então, o financiamento das campanhas vai ter que ser pelos eleitores, pelas pessoas físicas que vão contribuir. Uma outra alteração importante no que diz respeito ao financiamento de campanha foi o estabelecimento de tetos, de limites máximos para que cada partido e candidato gaste com as suas campanhas eleitorais. Existe um limite, então. Antes, cada partido estabelecia o seu limite máximo. Agora não, agora está nivelado por cargo disputado e em cada município. Em relação às coligações, mudou alguma coisa? Olha, sim, tem algumas regras novas aí para coligações, elas continuam sendo permitidas, né? Mas em municípios com mais de 100 mil eleitores, as coligações elas vão poder registrar um número menor de candidatos. Antes, as coligações poderiam registrar o dobro
do número de vagas disputadas e os partidos que concorriam isoladamente poderiam registrar até 150% do número de vagas. Agora não. Para os municípios com mais de 100 mil eleitores, as coligações e os partidos políticos podem registrar até 150% do número de vagas. Para os partidos com menos de 100 mil eleitores, a regra permanece a mesma. Coligações podem registrar o dobro do número de vagas. Sim. E partidos isolados até 150%. E vale lembrar também que, na nossa realidade aqui do Brasil, esses municípios com menos de 100 mil eleitores, eles correspondem a cerca de 80%. Então, sim, a alteração ela impactou um número menor de municípios. E você também cita que é importante a participação também da comunidade, da população nessa fiscalização, para que essa lei também ela cumpra o seu papel. E vocês vão ter no TRE também uma ação importante. Claro. O engajamento da sociedade nas eleições é importante em qualquer país democrático do mundo. Então, democracia se faz com participação. Então, não só assistindo e cobrando dos candidatos e dos partidos políticos informações, e denunciar, mas também ajudando a Justiça Eleitoral a fiscalizar situação inadequada. Isso, eventuais irregularidades na veiculação de propaganda. Então, o eleitor ele pode levar ao Ministério Público ou mesmo à Justiça Eleitoral essa notícia de irregularidade na veiculação de propaganda, sim. E vocês vão ter essa oportunidade, né? Sim, assim como em anos anteriores, né, já há várias eleições que a gente conta e disponibiliza ferramentas para que o eleitor ele traga à Justiça Eleitoral essas notícias de irregularidade. Esse ano isso vai ser repetido, sim. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.